Diga comigo, Deus é bom. Meus irmãos, nós estamos aqui com a intenção boa, amém? Algo que Deus colocou no coração da pastor Márcia, da pastora Samária. E eles inventaram um negócio e nós estamos aqui acreditando que isso vai ser bom. Então, já a pastora Jacilene vai estar aqui, o pastor José, nós vamos ajudar. Eu achei que todo mundo ia falar, mas botaram eu para dar uma fala aqui. Meu filho, bota aí Salmo 127, deixa eu orar um pouquinho mais aqui por nós. Bota a sua mão na sua testa aí. Senhor, nós estamos nesse lugar de adoração. Eu quero te pedir, Senhor, por minha vida, por a vida de cada um dos teus filhos que vão falar aqui, de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Senhor, nós precisamos da tua sabedoria, do teu discernimento, da tua revelação. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu filho, eu quero a NVI. Essa é a revista atualizada. Meus irmãos, você já viu alguém dizendo assim: não se faz pais como antigamente? Ou outros, não se faz mais filhos como antigamente? Quando a gente fala de pai, de esse propósito que nós estamos aqui, de que juntos, essa mesa que nós vamos estar conversando aqui, é construindo sabedoria. Não há uma sabedoria numa pessoa, irmãos, não há. E eu quero tirar algo do seu coração. Uma professora minha dizia muito, Arely Perrucci, que é difícil criar uma pessoa quando ela é mais inteligente do que você. E, irmãos, por incrível que pareça, praticamente todos os nossos filhos são mais inteligentes que nós. Então olhe para sua esposa e disse: nós os burrinhos vamos criar um inteligentíssimo. Por várias razões, irmãos. Ok? Primeiro, o conhecimento que a gente tem e o que eles têm. Quem lembra de uma coisa, está passando por isso, que é quando o menino traz uma tarefa para você ajudar a fazer em casa, que ele diz: mãe, a senhora não sabe? O senhor não sabe isso? O que é que o menino chama a gente? De burro, não é? Só que ele não vai chamar, que ele não é doido. Mas, pai, o senhor não sabe isso? Meu Deus, o senhor não estudou? Eu estudei, filho. Aliás, eu digo que se tem galardão para criar filhos na minha vida, o galardão eu ganhei foi nas tarefas, com dificuldade. Vamos lá. Irmãos, eles são mais inteligentes, e eu quero colocar, eu notei 7 coisas aqui, mas eu quero começar por aquilo que a Bíblia diz. Não vou chorar aqui não, amém? Leia comigo. Se não for o Senhor, vamos lá? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Você pode dizer amém? Segure aí. A primeira compreensão nossa, irmãos, é que essa tarefa de educar, embora Deus seja didático, muito didático no Velho Testamento, você vai olhar lá para Deuteronômio 6, ele vai dizer: olha, essas palavras que eu estou te dando, tu vai ensinar elas andando, caminhando, sentado, tu inculcarás na vida dessas crianças, bota nas entradas das portas, bota na testa. E lá no versículo, se não me engano, é o 20, tem uma coisa linda. Quando o teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos, quando o teu filho te perguntar, e lá no Salmo 78 diz: nós contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que tem feito. A Bíblia é um povo, uma cultura baseada na família. Irmãos, os judeus são judeus em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque eles educam os filhos. O judeu é a única cultura do mundo, nem o povo do Oim consegue permanecer na cultura deles em algum país do mundo, mas o judeu permanece judeu aonde ele vai, por causa da força
do ensino. Claro, os irmãos são sabedores disso. O pastor Feitosa tem um neto criado assim, ninguém pode dizer do mínimo hora, senão vão atrás. Mas vamos lá. Lá nos Estados Unidos e outras partes do mundo, você pode educar seu filho na sua casa, sem ele nunca ir para a escola. Por isso os missionários americanos podiam morar dentro de uma aldeia, e num sistema maravilhoso, ele educa e vai para uma faculdade. O Brasil, no nome de Jesus, está votando lá. Votando para que também chegue. Porque aqui, se você não levar, você vai para a cadeia, para a escola. Quem tem uma condição, pode botar numa escola particular, que não é de uma cultura cristã. Se é de Imperatriz e da classe média alta, você tem o ICE. E se for muito, muito, muito pobre, vai lá para a creche da Redenção. É 2 lugares seguros. Os irmãos sabem que Deus disse para a pastora Lúcia, vá cuidar das crianças pobres daquele bairro. E quando ela estruturou a creche, Deus disse, agora vá cuidar, vai discipular a classe média alta de Imperatriz, que é o ICE. Eu sei que falta lugares para isso. E tem outras coisas aqui da nossa cultura, que eu não quero detalhar aqui. A cultura de que a escola, então, é quem educa, e não a família. Essa chave tem que virar, irmãos. A escola ensina, quem educa é a família. Diga comigo, a escola ensina, quem educa é a família. Por isso, os maiores ladrões da nossa nação são todos estudados. Toda gente com nível superior. Tem uns ladrãozinhos de um nível menor, mas a maioria são povo de colarinho branco, formados. Então, o ensino não forma o caráter. Quem forma o caráter é a família. E aí, irmão, muita coisa mudou numa cultura, muita coisa mudou. Se não for o Senhor que ajuda a gente a construir a casa, não vai chegar. Então, vá pedindo a Deus que lhe dê uma mentalidade. E eu sentado ali, hoje a gente conversando, nós temos que fazer um seminário ano que vem, para vários dias, para tratar coisa por coisa. Adolescente, criança, enfim. Diga comigo, o Senhor é o construtor da minha casa. Então você precisa, isso aqui não é uma chave fraca, não. Precisa colocar Deus dentro de você e precisa colocar Deus na mentalidade desses filhos. E nós vamos ouvir hoje, irmãos. Você gerou essa criança, você está orando, vai pedindo a Deus sabedoria para criar uma criança mais inteligente, para Deus ir lhe conduzindo nessa caminhada. Então, algumas coisas que eu fiz, irmãos, que eu sabia que eu não ia saber construir. Eu apelei logo para os céus. Quando o menino nasceu, ele disse, ó Deus, se na idade adulta não for te servir, pode levar, porque não presta para viver. Senhor, pode levar, se na idade adulta não for te servir, pode levar. Quando eu falei 3 vezes, a mãe dele puxou aqui e disse, tá bom. Irmão, aquilo era o desespero meu. Quando ele cresceu, que deu um trabalhozinho, a mãe dele disse, menino, olha a oração que teu pai te fez. Eu digo, não, ele vai viver, e vai viver crente. Assim, a primeira coisa, irmãos, é pedindo a Deus mesmo. Eu vim aqui numa posição de testemunho. Senhor, eu não sei criar gente. E quando eu descobri que eu não sabia criar gente mais inteligente que eu, você tem que apelar para o Senhor. Então, o primeiro entendimento é o Senhor, irmãos. Quer mudar uma mentalidade de um menino de 7 anos para baixo? Vá 7 dias em cima da cabeça dele quando ele estiver dormindo. Se não der certo com 7, vá 14, 21, 40. Até ver o comportamento mudado. Até ver o comportamento mudado. A maior autoridade na terra é você que é pai, que é mãe. E você, meu, não sei o que fazer. O construtor é Deus. Não invente de criar gente sem Deus, não. Você vai errar. Agora, você vai ver daqui a pouco. A pastora Zelena vai falar disso. Não vá compreendendo que bater vai resolver, não, que você vai para a cadeia já já. Você vai trocar vara por disciplina, vai encontrar outro jeito. Disciplinar menino, daqui a pouco os meninos, tudo sabe o nome da polícia. Então, agora seja firme na disciplina. A gente vai aprender já já. Então diga comigo, o construtor é Deus. Você está vendo um menino se engraçando de uma menina, uma colega, uma vizinha. Nós temos um casal de pastor que foi obrigado a entregar uma igreja agora.
porque a menina começou a ser um homem mais velho, adulto, se engraçar da menina, e o pai da menina, que é outro, botou na justiça 500 metros daquele homem, com uma luta, foi obrigado a entregar a igreja, porque não pode morar lá. Você vai botando Deus, ok? Você vai orando e vai declarando. Lembre, o construtor é Deus, amém? Não tente criar gente sem Deus, não. O construtor é Deus. Não tem ninguém que não mude, ok? Com Deus. Por isso, a primeira coisa que você vai fazer, quando esse menino estiver completando de 5 para 7 anos, precisa levar ele a confessar Jesus. Eu lembro da pastora Lúcia, quando ela viu o Judson e a Ohana se convertendo, ela disse: eu achei que filho de crente tudo era crentinho. Eu digo: não, minha senhora, alguns é diabinho. O espírito deles é grande. Você tem que ensinar uma criança a confessar Jesus. E deixa eu dizer algo para você. No dia que você vê uma criança possessa, o demônio não está nela por causa dela, está por causa dos pecados dos pais. Criança, não se faz libertação de criança, faz libertação dos pais. Quem tem demônio é os pais. Agora, quando o bichinho vai entroçando o pescoço, eles puxam os deles. Você não expulsa. Quando a mãe vem para chorar para o meu menino, eu digo: não, irmão, primeiro deixa eu orar para a senhora. Na hora, você já deve ter me visto isso, se você veio pedir oração para o menino. Pastor, vamos orar primeiro para a senhora, para ter sabedoria, para ter discernimento. Então, diga comigo: o construtor, o que faz a casa é Deus. Então, nessa criação de filho, vá pedindo a Deus a revelação. Diga: Deus, o que é que eu faço com esse menino, Senhor? O que é que eu faço com esse menino? O do pastor Joane gosta de ventilador. E se o menino gostasse de revólver? Ia ter que orar, que tinha uma coisa terrível. O menino só gosta de matar. Você vai orar. Então, Senhor, tem algo errado aqui. O construtor é Deus. E você precisa saber, irmãos, que nós que vamos falar aqui, que estamos falando, nós somos tão carentes de sabedoria de Deus como você, amém? Então vamos caminhando aqui. Leve eles a conhecer Jesus. Eu lembro do dia que meu filho aceitou Jesus e o pregador era eu. Você imagina a alegria. Aceitou um dia de quarta-feira lá em Recife ainda, e como eu tinha a cultura de apresentar no domingo os convertidos da quarta, eu fiz uma festa. Aí a Ohana aceitou Jesus aqui lá na chácara do pastor Zida, da pastora Etienne. O pregador era o pastor Zimar e a música era a Fanny cantando Pai. Lembro de tudo. Veio chorando aquela menina, entregando a vida para Jesus. Então, o dia do batismo, então, celebrando isso, filho de crente precisa confessar Jesus, amém? E você precisa proporcionar isso na vida dessa criança. Quanto mais cedo ele recebe Jesus, uma criança, irmão, não entende muita coisa, mas ela entende que ela quer ir para o céu, e ela entende que ela quer mais Jesus, amém? E quando o menininho pedir para batizar, mas se batizar não, que você ainda... Não, irmão. Diga parabéns. Agora a mamãe tem umas coisinhas para conversar com você. Mas não vá dizer que batizar de jeito nenhum. A pastora Vasti, que já está com 60, 70 anos, foi uma guerra, mas foi batizada com 8 anos. Mãe, não tira o desejo dessa criança, agora trabalhe com ele, para ele entender uma responsabilidade. Então diga comigo: o construtor é Deus. Vá gastando dinheiro, irmãos. Vá gastando dinheiro. Nós gastamos dinheiro com cantor. Na época era difícil. Irmão, o dinheiro que tinha era tudo que era de criança. Nós botávamos os juntos de spa. Quando veio os cantores que ele cantou, da gente levava os DVD de Fernanda Brum, daquela outra mulher mais velha. Cristina Mel, tinha mel lá em casa demais. Irmão, tudo que era coisa você ia comprando Bíblia, ia Bíblia. E olha, irmãos, durante 12 anos, todos os dias, eu contava história bíblica para os meus filhos. Eu fiz um voto a Deus, que tudo que eles me pedissem a respeito de Deus, eu ia achar tempo para aquilo. Um dia, já era 2 horas da manhã, o menino mal sabia falar, e dizia: pai, mais um. Eu terminava de contar a história, morto de sono, ia trabalhar no outro dia, e ele dizia: mais um, pai, mais um. Eu digo: anjo Calgueta, que está aqui nesse lugar, que está mandando esse menino.
eu estou morrendo de sono, e eu, fiel, estou contando história, um voto que eu fiz, e me arrependo, que eu devia contar a história mais. Então, tudo que você imagina de brincar debaixo de lençol, que eu não sei porque menino gosta de inventar casinha, aquilo, irmão, é uma besteira para nós, mas para ele é maravilhoso, de contar história, todos os dias, ou eu, a mãe, e orar no quarto antes de dormir, pedir a Deus, ensinar a criança a orar, ok? Então assim, diga comigo, o construtor é Deus, ok? E nós vamos fazer o que está no nosso alcance. Você já viu alguém dizendo, eu criei filho indo para a igreja, eu criei o meu filho no caminho do Senhor, eles estão desviados, pastor, eu criei menino na igreja. Olha aqui, irmãos, a gente cria, e por favor, eles vão tomar decisões lá na frente, mas irmãos, a igreja, e graças a Deus nós temos o privilégio de ter igreja, da menor que seja Nova Aliança, tem uma salinha, a primeira coisa quando constrói um templo, tem uma salinha, às vezes bota menino de 3 a 8 anos junto, uma bagunça, mas está lá, num propósito de um dia vai ter várias salinhas, para ensinar a Bíblia para essa criança. Então diga comigo, o construtor é Deus, não vá para as coisas de Deus. E eu quero lhe dizer rapidamente, para nós vir para cá, que aqui vai ter muita sabedoria já já. Algumas coisas que eu anotei aqui, e eu lembrei de alguns de vocês que estão aqui, ok? Eu sabia de alguns de vocês que iam estar aqui. Primeiro, comece a identificar quais são as coisas da sua família. Quais são os erros da sua família? O que é que aconteceu com você? Você foi abusado, a sua esposa foi abusada. O que é que o inimigo fez na idade primeira infância, segunda, adolescência? O que é que teve de erro? Anote e comece a orar em Deus, cancelando. Não vai ser abusado, não vai ser abusador. Comece a cancelar, porque, irmãos, o que tem de gente se enganando dentro da igreja? Porque agora sou crente, o diabo me pegou e não vai pegar meu filho. Vai. Você tem empregada doméstica? Quem são elas? Nunca deixe ela com o menino sozinho. Não deixe. Você foi abusado? Pois o diabo quer repetir isso. O que é que você viveu? Não, olha, escuta aqui, não se constrói uma educação infantil negando uma realidade. Não, meu filho, não, irmão. O diabo pegou você e ele é seu filho e ele vai querer pegar você. Então, em nome de Jesus, identifique, nós somos alguém que trabalha com libertação, identifique, cancela e neutraliza. Eu acordei para aquilo que o diabo trabalhou na nossa família, e agora eu vou cancelar, proibir, porque você tem autoridade, você é intercessor, você está em Jesus, e na cruz de Cristo, você anula essa perseguição. Pegou seus irmãos, pegou o avô, cancele, em nome de Jesus. Amém? Seu pai foi homossexual, seus filhos, o diabo pulou uma geração, não lhe pegou, e pode pegar seu filho, cancele isso. Lembre que a vitória nossa é quando a gente anda na luz e não anda na ignorância. O meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. Então, você conheceu a realidade, venha para a Bíblia e cancele, neutralize aquilo, se posicione em oração, decretando, declarando que não vai acontecer com eles o que aconteceu com você. Você pode dizer amém? Muito bem. Outro cuidado aqui. Lembrei disso nesses 31 anos de pastor. O que eu vi de pais negando uma realidade. Porque é meu filhozinho. Eu pude lembrar de tantos, alguns estão aqui e outros fora. Negando uma realidade, é minha filhinha, é meu filhinho, ele não. Que conversa, irmãos. Negando a realidade. Está filmando? Tá. O menino está... não vou imitar não aqui. O menino tem todo um jeito, irmãos, parecido com alguém da sua família. Você não, ele não. Por que ele não, irmão? Acorde para aquilo, comece a orar, comece a conversar com aquilo. O menino está conversando e está mentindo, você está lembrando que seu pai era assim mentiroso. E você, mas meu filho, não.
você cancela no mundo espiritual. Mas, irmão, pare de se enganar. Entre, comece a conversar com aquilo. Amém? Porque, irmãos, a criança vai mostrando, porque é muita coisa para dizer que não vou expor aqui. Mas você vai vendo o comportamento. Essa criança é meio triste, calada. Vão conversando, entre ali. Não. Você vai conversando, Senhor, tem alguma coisa aqui. É o jeito dela que é assim? Sim. Mas essa criança mudou. Não se engane, por favor. Não se engane. Não se cria filhos negando uma realidade, se enganando, fingindo que está tudo normal. Ok? E tem uma palavra para concluir aqui, para nós caminharmos para cá. Seja intencional. Você quer que seu filho corresponda a um comportamento seu, você quer observar no seu filho amanhã um comportamento, seja intencional. Diga ao meu filho, você vai casar virgem. O que é isso, mãe? Depois eu lhe ensino. Meu filho, você vai casar e nunca vai se separar. Seja intencional. O que você quer que seu filho dê para você, que você observe no comportamento dele, converse com ele. Irmãos, o que eu tive de homens e mães que nunca ensinaram nenhuma menina como é que ela fazia quando menstruava, mas na hora que essa menina engravidou, teve um filho fora do casamento, foi uma tragédia na família. Irmão, nunca nem conversou com a menina quando foi menstruar, irmão. Então, se não conversou comigo, com a filha quando ia menstruar, irmãos, não tem conversa sobre sexo. Eu já acompanhei uma menina, irmão, de 13 anos, criada, os pais, era de uma igreja evangélica, um rapaz de 22, começou a namorar com aquela menina, ela não sabia nada de sexo, ele foi para um lugar, excitou aquela menina, excitou, penetrou nela, ejaculou rapidamente, a menina vem para mim e diz, pastor, eu não senti dor nenhuma, pastor, eu ainda sou virgem. Ô irmão, dei vontade de chorar. Eu ainda sou virgem, pastor? Não sabia nada. Nada. Então, irmãos, quem tem que conversar é você. Se você é pai de menina, prepare essa menina, quando ela menstruar, faça uma festa. Saia com ela para celebrar. Porque está saindo, não vai dizer para todo mundo, ei, estou saindo com minha filha. Mas vá, você e ela, converse com ela, foi assim que eu fiz, minha filha, agradecendo a Deus. Então, converse. E eu quero agora concluir minha fala para caminhar aqui. Vai ter nós identificamos umas 5 preocupações, mas a primeira é o medo, a insegurança de que o menino ou a menina vire gay. Não vamos falar da identidade de gênero geral, mas olha aqui, preste atenção comigo. Onde tem família normal, isso é um congresso que eu fui de psicólogos, psicanalistas, pastores, que marcou minha vida. Onde tem família normal, que homem respeita a mulher e mulher respeita homem, que não altera a voz, que uma mulher deixa o homem ser sacerdote, ele quer, porque é o que tem de caba malandro hoje, preguiçoso, que eles botam a mulher, e principalmente aqui no Maranhão, que as mulheres são fortes. Onde tem família normal, homem que respeita a mulher, mulher que não manda na casa, homem que não agride mulher, onde tem família normal, que não vai ter filhos normais. Amém? Há outro cuidado no desvio da identidade, é aonde tem abuso, violência. Aonde tem família normal, vai ter homem seguro da sua identidade, vai ter menina. É tanto, irmãos, que quando a gente trabalha numa família grande, que tem filhos e filhas, onde tem, rapaz, vocês conseguiram sentar aqui mesmo? E luta que eu tive, olha, vamos lá, fica aí. Onde tem, se tem uma família 6, onde tem um homossexual masculino, tem outro feminino. Onde um que se tornou gay homem, e uma mulher que se tornou lésbica, na mesma casa, na mesma família. Porque o que desestruturou a menina desestruturou. É uma menina que viu o pai batendo na mãe. E diz os psicanalistas que de 3 para 7 anos de idade, ela pensa assim, a criança pensa, se vê o pai batendo na mãe, ou se vê o pai transando com a mãe, viu? Dá a mesma coisa. Ela pensa,
eu não quero ser fraca igual minha mãe. Eu vou ser forte igual meu pai. E ela vai pegando toda a identidade do pai. Ela não tem nada a ver com gay. Não, ela quer ser forte igual o pai. Se for um menino que presenciei, de 3 a 7 anos, ele diz que ele pensa assim: eu não quero ser bruto igual meu pai. Aí o menino vai pegar na forma da mãe. Aí vem os aproveitadores para o abuso, vem outras coisas. Mas onde tem uma família normal, dificilmente vai ter um desvio. E você que é pai, você vai conviver com seu filho, e ele vai ver você tratando bem a mãe dele, e vice-versa. Homens que estão aqui, quem educa a menina vai dar agarrada a nós, mas a mãe forma, a gente afirma, mas a mãe é que conduz. A mãe, ela vai ver a mãe botando brinco, fazendo aquelas coisas, botando uns rebocozinhos, umas coisinhas, para ficar mais... A menina vai acompanhando. Você não vê o menino vai acompanhar o pai. Então, onde tem família normal, não vai ter desvio. Você pode dizer amém? Então, por favor, tranquilize o seu coração. Agora, é claro, os que não casaram ainda, irmãos, menino, diz um psicólogo do Piauí, no encontro que nós fizemos, ele disse: até o barulho do sexo é perturbador para uma criança. Criança, e eu já vi muitos homens: pastor, meu filhinho, lá nós só temos um ar-condicionado, não quero meu filhinho dormir no calor. Eu digo sim, pois vai namorar lá no calor e deixa o menino quente, fecha a porta, arrasta um colchão, faz alguma coisa, vai para o sofá. Você precisa tomar cuidado, que criança, isso é abuso para ela. Ela acha que é uma violência. Meu pai está matando minha mãe. E não adianta você dizer: o menino está acordado, o menino está acordado, o menino está acordado. O menino está acordado, o menino está dormindo, né? O menino está dormindo, o menino está dormindo, ele está acordado, fingindo que está dormindo. Guarde a sua criança em nome de Jesus, por favor. E fora as outras coisas que não vou falar aqui. Vamos lá. Então, em nome de Jesus, onde tem família normal, não tem desvio, amém? Não tem desvio. Uma criança com um gosto estético, que gosta de coisas mais que a gente acha que é feminina, de arte e tudo, você não mata essa criança, mas afirma ela em outras áreas. E a cultura nossa é que se você é um pintor, se você é um artista, você vai ser gay. Não, irmãos. A família vai proteger. O José vai compartilhar algumas coisas aqui, como ele educa menino. Mas lembre, onde tem família normal, raramente vai ter desvio. E você vai guardar e proteger dos abusos, de empregada, de alguém que vai dormir na sua casa. Pode ser quem for que for dormir, feche a porta, minha filha, do quarto, ou traga os meninos para dormir no seu quarto, se for pequeno. Não confie. Eu podia dizer várias tragédias na nossa vida pastoral, de pastor de ministério, de alguém que recebeu uma pessoa, um pregador de fora. Não confie em ninguém. Está recebendo visita, ou traz o menino para o quarto, pequenininho, ou, se for maior, mande ele fechar a porta. Já pegamos gente que não era bebê, tá a menina, uma pessoa, a visita, e tinha dom, a visita, mas não tinha caráter, doente, abusado, lá. Ok? Nós vamos agora convidar os preletores para subir aqui, para conversar. Vai perguntar? Só diga aqui, meu filho, como é que vai? Oi. Ligou? Oi. Não ligou, não. Pode subir. Não ligou aqui? Aí põe o puffzinho, viu? São... Oi, oi. Sei. Pronto. Vou sentar aqui no meio. Vou ficar aqui no meio.
Sou chique hoje, ó. Amém. Irmãos, nós fizemos um apanhado com algumas famílias, perguntando aquilo que era dúvida, aquilo que era medo. E é um pouco dessas dúvidas e medos que a gente vai falar aqui agora. Eu vou falar um pouquinho do cenário que a pessoa colocou e fazer a pergunta. E aí a pastora Jacilene, o pastor José Luiz, o pastor Nonato vão responder, vão contar experiências que eles têm nessa área, deles, da sua família ou de alguém que eles acompanharam, tá bom? Então eu vou fazer aqui o pano de fundo. A primeira pergunta fala assim: as crianças admiram jogadores, cantores, youtubers, etc. Como gerar nos meus filhos a admiração pelos heróis certos, pelas pessoas certas, né? Aqui o irmão até comentou assim sobre, ele admira, um exemplo, o pastor Nonato é o pastor dele, como ele pode fazer com que os filhos dele também admirem os pastores, admirem pessoas de Deus? Quem vai começar? Vou só brincar aqui. Primeira coisa, não diga, meu filho, o pastor briga. Não fala isso não. Não vá para lá que o pastor briga. Não faça isso não. O pastor não briga, você que tira o menino. Eu fui batizar uma criança aqui em Imperatriz, um adolescente, e ele tremia, e eu digo, o que é? De tanto medo que a avó e a mãe faziam de pastor. Ele era uma criança muito ativa, e elas botavam medo quando ele... O pastor briga. O menino achava que eu era o cão. Então, a primeira coisa para admirar é não falar mal do pastor, irmão. O pastor briga, não faça isso não, irmão. A criança está errada, você mesmo leva, mas não diga que é a gente não. Porque a gente é o representante de Deus. E nós temos experiência verdadeiramente de criança com medo de mim. Ele nunca tinha chegado perto de mim, se tremendo na hora do batismo. Não fale não. O pastor é legal, meu filho. Pastor é legal, meu filho, pastor é legal. Agora vem cá, minha filha, aí não é o lugar de ir. Vem para cá. Só pode responder os outros. Amém. Alguém mais quer comentar sobre isso? Quer contar uma história? Sobre a pergunta, né? Como gerar admiração pelas pessoas certas. Na verdade, o grande desafio hoje é retirar a admiração mesmo das pessoas erradas, né? Que a internet hoje, principalmente, proporciona isso. Não só de falsos heróis, como a gente tem visto, mas de pessoas que têm se destacado na internet e têm atraído muitas crianças. A gente vê aí no meio evangélico e fora do meio evangélico. A gente vê pessoas aí na internet famosíssimas com aberrações terríveis e atraindo crianças. Então, eu vou falar da minha experiência, da nossa experiência lá em casa como pais. A gente não permite e explica para eles quais os princípios daquelas pessoas, se é que tem princípios. Às vezes o foco é só recursos financeiros. Então, essa explicação, essa justificativa precisa vir com fundamento bíblicos, né? Para não assistir, né, pastor? Para não assistir nem ter aquelas pessoas como heróis, porque você pode observar isso a nível de pessoas que estão influenciando, então as crianças estão tendo como heróis, e até com desenhos animados e outras coisas. Ambos não citam absolutamente nada de fundamentos bíblicos, nem o nome de Deus às vezes é citado. Então, como eu vou deixar uma criança ter essas pessoas, esses desenhos como heróis na vida deles, se não tem princípio nenhum? Então, o fundamento principal não tem princípios bíblicos, e os heróis da sua vida, em primeiro lugar, precisam ser Jesus e as pessoas que assim buscam Jesus. Amém. Só complementando, como eu estou com 3 faixas etárias, né, de filhos bem diferentes, né, o Rafael com 18 anos, o Gustavo com 15 e o Leonardo com 11 anos. Algumas coisas a gente já não tem como evitar que eles tenham acesso, como o Rafael, que hoje já tem 18 anos. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é inculcar o que é princípio de Deus, o que é vontade de Deus, o que nós acreditamos, o que nós validamos. Porque algumas coisas, meus irmãos, a gente não tem como fugir, né? Nossos filhos estão na escola, a gente não sabe o que eles estão ouvindo, com quem está conversando,
o que está vendo. Claro que a gente ensina, como os meus filhos da idade que estão, tem horário, tem rotina, tem o que pode ver. Hoje mesmo não é dia de tecnologia, então a gente procura, na medida do possível, criar critérios, rotinas, né? Mas há momentos que, como o Rafael, na idade que está, que não tem como você evitar. Então, o que, que nós precisamos fazer? O que, que eu e Ricardo optamos por fazer? É ensinar. Porque vai ter momentos que a gente não tem como evitar. Né? Mas fala bem, eu estava falando da disciplina. Entra aí na questão da disciplina. O pastor está pedindo para eu falar em relação à questão que é uma das perguntas que tem, que a pastora Samara já adiantou, em relação à vara. Né? Isso é muito falado, né? E às vezes até fala, a psicologia é permissiva, né? E a psicologia hoje retira, né, essa questão da vara. E, na verdade, nós entendemos que a disciplina, o ensinamento, a educação, ela é bíblica. Mas nós precisamos, enquanto pais, desconstruir um pouquinho essa ideia de que quando a gente fala em disciplina, a gente já associa logo a punição, ao bater, né? Então, a nossa missão como pais, que inclua, né, essa punição, esse retirar algo da criança, mas muito mais do que isso, é ensinar, é inculcar, é instruir, é proteger. Essa é a nossa missão. Eu me lembro que quando os meninos eram menores e eles viam que fazia algo de errado, eles me falavam logo assim: mãe, a gente só quer te pedir uma coisa, dá castigo para a gente de bater, de fazer qualquer coisa, mas castigo de tecnologia não, por favor. Então, por quê? Porque eles sabiam que para eles, e a gente sabe, a gente conhece os nossos filhos, aquilo que toca, aquilo que mexe com eles. Às vezes, e é um cuidado que nós precisamos ter, para a gente não banalizar a nossa forma de educar. Porque às vezes a gente fala: eu vou te bater, menina, eu vou fazer isso, eu vou tirar isso. E quando você menos espera, você está permitindo aquilo que você disse. Então, às vezes você pode banalizar o tipo de educação que você está tendo. Então, nós precisamos ser o quê? Firmes no nosso falar. É melhor, então, nem falar. Mas, se a gente falar algo, a nossa palavra ela tem que ser firme. Amém. Eu conheci uma família que dizia: eu vou te quebrar teus dentes. Meu pai. Ô, irmão, nunca quebrou. Graças a Deus. Já que a gente está falando sobre essa questão da vara, da disciplina, dos questionamentos é dar dicas práticas, né, de como disciplinar. A pastora acabou de trazer aqui, tirar a tecnologia. O que mais que a gente pode fazer como uma opção a não quebrar o dente, né, pastor? Deixa eu dizer o que você não vai fazer. Eu vi várias vezes alguém dando castigo, sabe qual castigo? Não trazer para a igreja porque ele era apaixonado pela salinha. Isso é uma criminosa. Ovelha minha, porque a criança amava vir para a igreja, para a salinha, e ela foi e disse: pois você não vai para a igreja hoje. Tu já pensou? Que loucura. Não, irmã, invente outra coisa, seja criativo de outra maneira, mas não castigue com as coisas de Deus. Gente que mandou a criança ficar de joelho, lendo a Bíblia de joelho. Meu Deus, irmão. Não, então, eu estou dizendo como é que você não vai fazer. Não faça isso não. Não castigue com as coisas de Deus, não. Vai orar ali no cantinho. Vai para o cantinho pensar. Vá para o cantinho pensar no que você fez. Não vá para o cantinho orar. E vai ler 10 capítulos da Bíblia. Ô, irmão, não faça isso. Porque ensina que ler a Bíblia é um castigo. É um castigo. Né? Quando na verdade precisa ser prazeroso, né? A retirada de algo que ele gosta ainda é a melhor solução. Eu tenho, como a pastora falou ali, nós temos 3 filhos, faixa etária diferente também. O Samuel com 9 para 10 anos, retirar o futebol dele, que ele gosta de brincar, hoje a disciplina que mais funciona para ele, né? Porque gosta bastante. Então, depende de cada um. Você pega a Débora com 4 anos de idade, já é outra situação que você precisa aplicar. Pega a Manu com 15, já é outra situação. Então, precisa ver a faixa etária para aplicar a disciplina certa. Outra coisa também que a gente precisa estar atento é o momento de disciplinar e de ensinar. Né? Porque muitas vezes, quando você está com raiva,
com ira, esse não é o momento certo para você disciplinar. É algo que eu tenho muito cuidado, e quando os meninos, né, já estão mais na idade maior, mas quando eles faziam algo que me entristecia, o que não era o certo, eu tinha muito esse cuidado do horário, do momento, do tempo certo para poder falar. E outra questão também, escolha o lugar certo para você, né, não é na frente dos outros. Claro que a gente fala assim, mas tem que ser na hora que ele faz a coisa errada. Mas tenha o cuidado e a sabedoria de como expor isso na frente das outras pessoas. Me fez lembrar algo, e para mim, assim, eu não posso sair daqui sem falar isso, porque foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. Cuidado com a forma de você cuidar, de você disciplinar e educar daquilo que tem a ver com o que é valor para você. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu comigo, que porventura pode ter acontecido com vocês. Quando eu fiz o Veredas, há uns... quantos anos, pastor? Mais ou menos? Uns 7, 8 anos atrás, no momento, Veredas é uma ministração que tem... Você ouve, depois você vai para um pequeno grupo para você compartilhar aquilo que Deus fala com você. E naquele momento que eu estava ouvindo, eu acho que eu nunca nem falei isso para o pastor Nonato, eu falei, gente, eu acho que não vai fazer diferença na minha vida esse tipo de ministração, e não era isso que eu imaginava e que eu esperava para mim. Quero um vídeo, era um português bem difícil era arrastado, era um americano que falava português, mas no momento que eu fui me levantar para ir para o momento de compartilhar, veio como um insight, e Deus trouxe à minha mente algo assim. Sabe por quê? Quando você vai disciplinar ou educar os meninos, e você sente uma indignação, uma raiva, na verdade não tem a ver com eles, tem a ver com você. Porque era algo como se mexesse com a minha reputação. Era como se as pessoas falassem assim, Jacilene, você é uma excelente mãe. Porque eu ouço muito isso, nossa, eu te admiro demais, você é maravilhosa, você é isso, que privilégio, você é uma psicóloga, como é bom, como é isso. Mas Deus me fez entender que naquele momento eu vi que algo que me travava, que me atrapalhava, era porque eu tinha como se os meus filhos, eles não pudessem errar. Eles não podiam me envergonhar. Se eles falassem algo na frente das pessoas que não era o que eu esperava, ou era algo que me trazia vergonha ou tristeza, aquilo me enchia de uma indignação, que a minha vontade era de bater, de falar, de fazer tantas coisas, porque tinha mais a ver comigo do que com eles. E ali para mim foi decisivo para a criação dos meus filhos. Ali Deus me fez entender que a responsabilidade não era deles, era minha e do Ricardo como pais. Quem precisava ensinar, disciplinar, falar o que é certo, falar o que é errado, o que pode e o que não pode, era eu e Ricardo. Eles só iam o quê? Ouvir e aprender o que a gente podia ensinar. E eu, dali em diante, eu entendi que a responsabilidade era minha e do Ricardo, e houve uma leveza, meus irmãos. Ali Deus tirou um fardo, um peso, quando os meus filhos erravam. Quando eu enxergava para eles, foi de uma forma, hoje é de uma forma muito mais tranquila, e eu pude ajudar e educar e ensinar, e pode ter certeza que quando você faz isso com amor, quando você faz isso com esse entendimento, as coisas fluem. Amém. Vamos para a próxima? Hoje está tudo normal. Existe a máxima, se te faz feliz, não tem nada errado. Até a linguagem é neutra. E a pergunta, o questionamento aqui é: tenho medo da ideologia de gênero entrar na minha casa. Que conselho, que dica a gente pode dar para esse pai, para essa mãe que está com esse medo? Primeiro, irmãos, a ideologia de gênero dificilmente não vai entrar, viu? Ela está na Europa, na base missionária
perto da igreja, onde minha filha também foi a primeira base missionária dela. Um grupo de criança, um menino vai para a escola, estuda o semestre, agora tem as férias. Quando ele volta, como se fosse voltar em agosto. Quando ele volta, o coleguinha dele, que era menino, agora é menina. Não entrou na casa dele, mas entrou no mundinho dele. O menino chegou em crise. Então, nós temos que ir, Deus vai nos dando sabedoria, porque, por exemplo, a minha filha, na idade de 7 anos, não posso contar as vezes que a Hannah chegou em casa chorando e dizendo: pai, me promete uma coisa, me promete que o senhor nunca vai separar da mamãe. Eu digo: está repreendido, o que é? Promete, pai, que o senhor nunca vai separar da mãe. Sim, minha filha. Eu ia descobrir, eram as coleguinhas dela, de filho de pais separados, que chegavam na escola na segunda-feira chorando, porque tinha visto o pai com outra mulher, porque tinha visto a mãe com outro homem. E as coleguinhas eram muitos da sala, chegavam chorando, afeta a criança. Então, irmãos, nós vamos ter que aprender a lidar com essa realidade fora. Agora, dentro da nossa casa, irmãos, nós vamos pedir a sabedoria de Deus, essa verdade, dizer para uma criança que ela nasceu homem, e que ela é homem, nascer para menina, você vai ensinar, e já vamos ter que aprender a lidar, ensinar nossos filhos a lidar com a diferença, a respeitar. Graças a Deus, o Supremo tirou, pelo pedido dos educadores, tem mais ou menos 15 dias, que o Supremo Tribunal retirou a linguagem neutra. Obrigado, pastor. A linguagem neutra saiu, porque o sindicato de professores do Brasil entrou e conseguiu. Então, já nos ajudou um pouco. Mas, irmãos, as coisas vão piorando. Nós temos que já conversar com o nosso filho. Agora, você vai ensinar o que é correto, vai ensinar a respeitar outras crianças, mas vai afirmar a sua criança. Os irmãos sabem que uma criança é aquilo que a gente afirma que ela é. Quando a gente estava falando agora desse cuidado, nunca diga para uma criança: você está parecendo um viadinho, está parecendo macho, minha filha. Irmãos, por favor, uma criança é e sabe que é aquilo que você afirma que ela é. Então, nós vamos, na minha concepção, nós vamos ter que aprender a lidar, ensinar nossas crianças a respeitar outras crianças e afirmar o que elas são. A pergunta, ela tenho medo da ideologia de gênero entrar na minha casa. Na verdade, a gente pode até acrescentar outras situações, porque não é só o medo de uma ideologia entrar, é o medo também de termos um filho com essas situações, que esse talvez foi o foco principal, né, que gerou esse momento aqui de se bate-papo. Porque o pastor Nonato falou, esclareceu bem do medo da ideologia entrar, porque eu posso ter uma criança que não tem nenhuma tendência ou algum problema da homossexualidade, mas ele pode vir a concordar, e aí é deixar entrar a ideologia, ou seja, essa criança ou esse filho pode vir querer defender essa ideologia sem que ele tenha algum problema da homossexualidade. Então, aí precisa fazer tudo isso e mais algumas coisas que o pastor Nonato explicou. Precisa aprender, ensinar ele a respeitar e entender, fundamentar na base bíblica que aquilo não tem nenhum sentido, essa ideologia. Esse é um ponto fundamental. Agora a gente vem para aquilo que nós precisamos tomar muito mais cuidado, que é gerar um filho, uma criança com problemas na homossexualidade, que eu acho que está dentro desse tema. Então, aqui é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós vamos falar de exemplos das nossas casas, poderíamos falar aqui de vários exemplos de pessoas que a gente atende na IFOL principalmente, mas no dia a dia. Mas, por exemplo, os nossos filhos lá em casa, uma faixa etária bem diferente, como a pastora, a gente sempre tomou cuidado lá no princípio, na infância, de protegê-los e ensinar eles a se proteger em relação aos abusos, que é a principal causa que leva à homossexualidade. Está mais do que confirmada, a psicologia explica isso, né? Então, esse é o principal. A criança, na idade ainda
pequena, ela precisa ser ensinada que o maior protetor, os maiores protetores delas é pai e mãe, e que ela pode acreditar, se alguém tentar abusar ou levar ela a tocar alguém, ela precisa correr para os pais. E a gente tem feito isso, a Emanuele hoje tem 15 anos, ensinamos desde pequeno, Samuel, Débora, o pastor Renato costuma até contar um exemplo, o Samuel quando foi iniciar na escola, e era uma escola, é a escola que ele estuda hoje, que dava banho nas crianças, então a gente sempre ensinava, só quem pode pegar nas suas partes íntimas é papai e mamãe, ninguém mais. Então quando alguém foi dar banho nele, ele disse, não, a senhora fica aí, vai dizendo o que eu faço, como tomar banho, ele tinha por volta de 4 anos, por aí, né? Então a pessoa ficou lá fora e ele, lá vai isso, não deixa ninguém tocar. Então a gente foi ensinando esses princípios, e até hoje a gente conversa com eles, né? Desde pequenininho. Esse é um dos cuidados que precisa, é um dos principais cuidados. Porque se isso vier a ocorrer, a sua criança vai se sentir tão segura que a primeira pessoa que ela vai correr para você, pai e mãe, dizer, fulano tentou isso comigo, ou pediu para fazer isso. E ela vai se sentir tão segura que não vai desencadear esse problema da homossexualidade. Porque está mais do que provado que essa situação é uma transferência de caráter espiritual. Uma pessoa com problema toca o outro, e a gente sabe que pode se tornar um homossexual, pode se tornar um abusador, pode se tornar um pedófilo, pode desencadear uma área da prostituição. Então a proteção, as orientações firmadas precisa ter, porque com isso, ela vai até, inclusive, se proteger de uma futura defesa dessa ideologia de gênero, né? Ela vai entender, isso não é correto, não tem isso na minha casa, meus pais me ensinam, os princípios bíblicos a respeito disso não valoriza isso. Então, nós vamos ensinar, ajudar uma criança que, quando adolescente, quando jovem, vai se proteger e também defender ou vai ser contra essa ideologia. Então, precisamos tomar muito cuidado, principalmente na infância, como o pastor Renato falou agora há pouco, muito cuidado com quem você deixa, o melhor é não deixar, conversar bastante, porque hoje a gente lida com adultos, com vários problemas de homossexualidade na fase adulta, que foram vítimas dos abusos terríveis na infância, né? Em relação à ideologia de gênero, eu me lembro que a última viagem que nós fizemos para São Paulo e para um lugar fora do país, aquilo me assustou tanto, e olha que a idade dos meninos já, o Leonardo estava com 10, o Gustavo estava com 14 e o Rafael com 17. Quando a gente passava pelas ruas, pelos bosques, os jardins, era homem com homem, mulher com mulher, e assim, no início eu tentava despistar, tentava tirar os meninos à vista e mostrava outra coisa, e aquilo foi me angustiando. Eu falava, Ricardo, nós não temos condição de ficar nesse lugar. E quando você olhava para um lado, eu falei, definitivamente, não tem como negar. A gente tem que sair dessa ingenuidade, existe, é real, nós precisamos respeitar, mas precisamos afirmar e reafirmar aquilo que nós cremos e nós sabemos que é a vontade de Deus, o que Deus pensa a respeito disso. Em relação à questão para ser rápida, em relação à questão da homossexualidade, fora homossexualismo, tudo isso que o pastor José Luiz, pastor Renato, já falou, eu queria só acrescentar algo, e que o pastor Renato até já falou sobre isso um pouco. Cuidado com a inversão de papéis. Pais que querem ocupar o lugar das mães, e as mães o lugar dos pais, com o autoritarismo, com a autoridade, com o querer mandar, ou a passividade, né? Então, filho aprende como? É através do olhar, da imitação, da identificação. Como o pastor Renato falou, nós precisamos ser intencionais. O que quer dizer isso? Eu não posso arriscar, criar por criar, fazer por fazer. Eu preciso saber. Dá trabalho? Dá trabalho. É um investimento grande, alto? É, mas vale a pena. Algo que eu sempre tive na minha mente, Rafael, não sei nem se eu já tinha engravidado, mas eu tinha sempre na minha mente, essa missão é minha e do Ricardo. Não é de avô, não é de avó, não é da escola, não é de babá. Ela é minha. Então,
eu preciso assumir. Outra coisa importante, lembra disso, nós temos no máximo 2 décadas com os nossos filhos em casa. Rafael está com 18 anos, está prestes a sair de casa ano que vem, como eu imaginei. Então, ao invés de você ficar com esse temor, esse medo, haja, faça. Não fique só de braços cruzados. Meu Deus, eu temo a adolescência. Meu Deus, o que é? É aborrecente, é isso, é aquilo, é a tecnologia, é homossexual. Gente, nós precisamos acordar e agir. Enquanto a gente ficar só nesse temor, nesse medo e sem fazer nada, sem ser intencional, não vai resolver. O tempo vai passar, vai chegar e nós não fizemos. Então, nós precisamos inculcar, ensinar, gastar tempo de qualidade. Ah, mas eu trabalho muito, eu tenho tantas coisas para fazer. Encontre uma forma. Eu, particularmente, a forma que eu encontrei de ter esse tempo de qualidade é à noite. Eu tive esse cuidado de estar com os meninos à noite. Então, eu faço questão de colocar os 3 para dormir, pastor. Todas as noites eu fico lá, faço massagem, limpo o ouvido, faço uma coisa, mexo no cabelo, conto uma história, oro, brinco, sorrio, a gente conversa e ali a gente fica horas e horas. De vez em quando o Ricardo aparece. Vai durar quanto tempo ainda? Eu digo, está terminando. Mas foi a forma que eu encontrei de ter esse tempo de qualidade, de poder estar junto com eles. E nós precisamos gerar e fazer com que os nossos filhos tenham essas memórias afetivas. Se eu tivesse tempo, eu ia contar para vocês quantas lembranças eu tenho das saídas com a minha mãe no sábado para o calçadão, quando meu pai ia para a fazenda com os meus irmãos, e ela e a Jaqueline, ela tinha aquele cuidado da gente ir no calçadão, que fosse só olhar, que fosse comer lá alguma coisa diferente, mas eu me lembro desse cuidado. Então, nós precisamos investir, né, porque a gente arruma tempo para tantas coisas, então nós precisamos ser intencionais de marcar os nossos filhos com esses momentos. Irmãos, e né, o esposo dela, pastor Ricardo, ele já é criado nesse novo tempo. O dia que ele tira para as crianças, é para as crianças. Se ele vai para o shopping, que assiste, no geral, assistir um filme, e as irmãs, ou o irmão que encontra, pastor, eu quero falar com o seu irmão, depois, porque agora eu estou com eles aqui. Então, você seja intencional no que marca com seus filhos. Uma ideia de que eu vou ter sempre eles, é engano. Eles vão embora já já. Eu já estou só na Maria de Jesus. Eles vão crescer ligeiro. O tempo que você tem é hoje. Não deixe para amanhã, não protele. O que tem para fazer é hoje, o que tem para dizer é hoje. Hoje, porque amanhã vai embora. Não vai, irmã Creuza? Vai embora. E a gente fica, vai embora. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Não, seja intencionado nisso. Eu quero dizer para o meu filho hoje. Eu quero ensinar isso hoje. Porque amanhã passou e você não aproveitou esse tempo. E o ministério, né, pastor, ele não pode ser empecilho e nem uma desculpa, né, para que a gente não tenha tempo. Muitas pessoas às vezes me perguntam, falam, nossa, Jacilene, tua vida mudou muito agora com a igreja. Eu falo, gente, eu só sinto alegria e leveza. Não é... E quando eu olho para os meninos, e eles perguntam às vezes, mãe, vai ter reunião aqui em casa hoje? Eu falei, vai. Ele, ai, que coisa boa. Então eu vejo que há uma alegria, né? O ministério, o cuidar, o servir, o trabalho, seja o que for, isso não pode ser empecilho para que haja uma alegria, né, uma leveza em você estar com seus filhos. A intencionalidade é algo que precisa ser constante. Lá em casa, os meus meninos, a gente brinca muito. Na verdade, é algo que eu gosto. Brinca muito. Eu que brinco muito, né? Então, é o que marca eles, né? E a partir daí você tem uma credibilidade muito grande. Eu lembro de uma experiência, o pastor Luciano Subirá, tem um vídeo dele aí que ele conta de uma experiência que ele fez com os filhos. Porque ele também dizia que era muito intencional nisso. Aí, eu com os meus, a gente rola no chão, brinca, sempre foi assim. E o Luciano Subirá tinha feito uma pergunta e eu disse, vou fazer um teste com o meu. A Emanuele tinha por volta de 5 anos de idade e
eu fiz o que ele fez com o dele. Eu cheguei para ela, a gente estava no banheiro escovando os dentes, eu disse assim, Emanuele, quem é o melhor pai do mundo? Ela disse, é Deus, depois é o Senhor. Eu disse, olha, então, estou mais ou menos no caminho. Mas, e foi assim que ele fez com o dele, sem eu falar nada para ela. Então, assim, essa confiança, esse brincar, isso gera uma tranquilidade para os filhos, que eles vão compartilhar coisas que você nem imagina, né? A Emanuele, com 10 anos de idade, foi perguntar para nós como era que se gerava filhos. Aí minha esposa não ficou com muita coragem de falar, e eu fui. Então eu fiz todo um filme, peguei lá de Gênesis, fui mostrar como é que era Gênesis, aquela coisa toda, fui mostrando. Quando chegou, nós aí o papai coloca lá, né, a parte íntima dele que coisa nojenta, pai. Então, assim, para ela estava uma inocência diante de tudo aquilo, porque a gente buscou informar para ela de uma forma natural. Mas ela gerou confiança para perguntar para nós sobre isso. E assim a gente vai gerando sobre isso. Uma das coisas que eu queria observar, 2 coisas para finalizar aqui a minha parte. Quando a gente gera essa tranquilidade nos filhos, eu vi algo maravilhoso. Essa questão da ideologia de gênero que está tentando entrar, eu tive uma experiência muito linda com a Emanuele agora na fase adolescente, de 15, 16 anos. Ela veio falar para mim que tinha um colega da escola com problema na homossexualidade e buscou ajuda nela. E ela, como você sabe, desses princípios de abuso e tudo, ela disse, pai, como é que nós vamos ajudar fulano? Vamos por parte. Ele ainda não conhece, não tem família cristã. Aí eu vou dando algumas dicas, ela vai repassando lá para ele. Então, além de não dar valor à ideologia de gênero, ela já consegue trazer algumas orientações. Isso é maravilhoso. Então, dessa forma a gente vai conquistando e vai explicando, e os filhos vão compreendendo. Mas a intencionalidade, começa na intencionalidade, no relacionamento de pai para filho, e não é ser amigos, porque realmente o amiguinho tira a autoridade, não é ser amigo, mas ser alguém que se relaciona bem, que busca se relacionar bem com os filhos. Bem, nós acabamos entrando aqui em outra pergunta, mas só para fazer um adendo a respeito do abuso, é um cuidado que nós temos, por exemplo, na igreja. Quando algum dos voluntários leva a criança ao banheiro, nós deixamos a criança, nós esperamos na porta e tá tudo bem aí? Tá demorando? Não, tia, tá tudo bem. Mas a gente não entra no banheiro com a criança, porque é uma forma de ensinar isso, que a criança precisa se proteger. É mais do que eu proteger a minha criança, eu preciso ensinar a minha criança a se proteger, né? Isso que o pastor falou, não pode tocar, né? Às vezes a gente tem medo de falar algumas palavras com as crianças, né? Mas a gente precisa proteger. Não, ninguém pode tocar na sua parte íntima. O que é a parte íntima? Mostre para ele o que é a parte íntima, não ter medo. E já que nós entramos nessa questão de ter tempo com os filhos, eu achei uma palavra muito forte assim que uma pessoa escreveu, né? Ele falou, a gente trabalha tanto para dar uma boa vida aos filhos, cuida de pessoas, lidera e tem tantas funções, mas acaba se perdendo. Meu maior medo é falhar como pai. E aí a tristeza dele aqui acabei terceirizando a criação dos meus filhos, o que fazer? Esse era um ponto que eu acabei esquecendo, que eram os 2 pontos que a gente entra aqui nessa pergunta, né? Nós, principalmente a gente que está no ministério, é algo bem delicado, mas isso não cabe só para a gente que está no ministério, para quem é um empresário, para essa pessoa aqui que respondeu, a gente busca lá em casa ser intencional nisso. Então, o tempo dedicado aos filhos precisa ser o tempo dedicado aos filhos. No início, quando a gente só tinha a Emanuele, morávamos em Araguaína, erramos muito nisso, porque as atividades da igreja eram prioridade e quase fomos prejudicados. Depois fomos compreendendo que o dia exclusivo, o momento exclusivo, lá em casa temos uma vez por semana, joga os lençóis na sala, vamos comer pipoca, vamos assistir alguma coisa, mas diariamente, intencionalmente, nós tiramos um tempo só para eles também, mesmo que seja curto. Mas precisamos, porque
senão o ministério, o emprego, isso pode ser prejudicial. Então, precisa ser intencional. E outra coisa, como o pastor Nato falou a respeito do pastor Ricardo, encontra alguém, diz, não, agora eu estou com meus filhos, né? Já tive pessoas que dizem, pastor, o senhor pode ir a tal lugar, visitar tal célula? Não, eu tenho um compromisso hoje. A gente tenta não dizer o compromisso, mas às vezes já tivemos que dizer, é com os meus filhos, hoje eu não tenho como ir. E isso precisa ser na nossa vida diária, não só ministerial, mas no dia a dia de cada um de nós. Eu ouvi uma frase há uns dias atrás que me marcou muito sobre isso. Ela falou assim, os dias são longos, mas os anos são curtos, né? Porque às vezes é um dia tão cansativo, hoje não, e como vocês falaram, daqui a pouco os filhos crescem, né? Os dias são longos, mas os anos são curtos, passam muito rápido. Irmãos, nisso eu errei muito. E por falta de eu errar muito, eu tentei gerar discípulos melhores do que eu. A primeira infância dos meus filhos, principalmente do Júlio, foi muito boa. Mas quando dos 10 anos em diante, foi uma luta muito grande. Por causa de uma demanda tão grande. E eu, claro que se eu pudesse, eu imagino que algum de vós que estão aí também, mas ainda deu tempo, graças a Deus, e também a ajudar muitos pastores novos a se posicionar em relação a isso. Mas uma coisa interessante, irmãos, o seu exemplo na área do caráter, na área da palavra, vai estar com você. Eles vão crescendo e vão lembrando que o maior, mais do que qualquer coisa, foi seu exemplo para com eles. Porque ele vai entender um caminhoneiro que viaja, que passa dias na BR, uma pessoa que trabalha em alto mar, um piloto de avião, um médico, sim, várias outras profissões, não vive em casa. Não vai viver em casa como indo trabalhar e voltar todo dia para casa. Mas você tem que criar isso, encontrar esse tempo de qualidade. E uma coisa, a gente que trabalha com cura interior, a igreja, tanto trauma de uma promessa que nunca foi cumprida. Aqui vocês já viram o testemunho, o Leandro testemunhou aqui, outras pessoas. O que é uma promessa, uma criança ficar o dia inteiro, e essa semana precisamos também unir uma filha com um pai, porque tantas vezes ele prometeu e não cumpriu. Enfim, eu compreendo que esse tempo de ficar, de afirmar, do que prometer e cumprir, é comum, e você vai fazer isso para ter um relacionamento sadio. Criança é dele dizer, o senhor promete, prometeu, cumpra. E eu anotei algo que é interessante, irmãos. Quer gerar algo amanhã? Você algum dia pediu perdão para os seus filhos? Se você é alguém que nunca pede perdão, cuidado, você vai ter um filho igual você amanhã. Eu lembro de pastor Samuel Muguba dizendo, um pastor de Brasília, ele botava uma menina de 3 anos na mesa e dizia, você perdoou o papai? E alguém dizia, pastor, essa menina não está compreendendo nada, não. Eles não compreendem agora, mas ela vai compreender amanhã. Eu estou pedindo perdão para ela, para gerar nela um comportamento cristão, mostrando que o papai errou. Amanhã ela vai aprender também. Então, não subestime uma criança, trate ela com respeito, porque amanhã ela vai lhe respeitar. E às vezes, né, pastor, a gente é muito imediatista, e às vezes a gente está fazendo algo, né, e quer ver o resultado de imediato, e algumas coisas nós só vamos poder contemplar, ver lá na frente, né? Pastor Nato hoje com o filho casado, muitas coisas que ele orou, que ele sonhou, que ele pensou, hoje que ele está tendo a oportunidade. Então, não vai ser em vão. Aquilo que você está fazendo, o tempo de oração, o tempo de repetir as coisas tantas vezes, elas não vão ser em vão. Vai chegar o tempo da colheita. Agora, não tem como a gente colher sem plantar, sem investir. Às vezes a gente olha, né, admira, nossa, que família linda, que filhos assim, que pais assim,
mas a gente às vezes não quer gastar o tempo, não quer, né, investir em plantar e não tem como colher. Né? Algo que me veio à mente agora, meio solto, mas eu não quero deixar de falar, é em relação àquilo que o seu cônjuge, né, você ou seu cônjuge, né, determina em relação à criação do seu filho. Cuidado para você não denegrir, não colocar, né, de água abaixo aquilo que foi combinado. Eu me lembro que uma vez o Rafael tinha feito algo que a gente já tinha dito para ele tantas vezes: filho, você não pode fazer isso, não faça assim. E eu me lembro que o Ricardo falou assim: olha, se você fizer isso mais uma vez, você vai apanhar, ou você vai fazer, não lembro, vai ficar sem tal coisa, não recordo o que era, acho que era apanhar mesmo. E aí, aquilo me doeu, aquilo me veio assim, e eu falei: meu Deus, mas foi combinado isso, já tinha sido avisado, eu não posso desfazer isso que o Ricardo, né, falou. E eu me lembro que eu fiz um sinal, tipo assim, dá uma chance, se tu der uma chance, vai surtir mais efeito do que a própria punição, a própria correção agora. E ele me deu uma olhada, tipo assim, mas a gente não tinha decidido. Falei: mas faz isso, vai dar certo. E fui. E o Rafael acabou percebendo essa nossa combinação. Gente, mas deu tão certo, porque ele veio depois, ele falou: mãe, eu queria te agradecer, porque eu sei que vocês tinham combinado, a senhora tinha combinado com meu pai com a senhora, de que era tipo a última chance, eu não podia fazer mais isso, mas a senhora acreditou em mim, e eu vou fazer isso que a senhora está falando. Eu falei: filho, eu fiz isso dessa vez, mas de uma outra vez não vai ter outra chance. Sabe por que eu fiz? Porque eu acredito em você. E ali eu aproveitei aquela situação, porque a gente poderia ter feito diferente, mas eu acredito tanto em você, meu filho, e fui falando, e aquilo deu certo. Mas a gente precisa ser cauteloso para a gente não desfazer aquilo, né, e tirar a autoridade do nosso cônjuge e vice-versa. Você pode dizer amém? Amém. Como dizia mamãe, tomara ver você ficar do lado do meninozinho e não da mãe dele. Se você acha que ela foi dura na disciplina, depois você conversa. Mas honre o pai desse menino, não seu na pai. frente da criança. Não, na frente da criança. A mãe dela, gente, o pastor Ezi nunca disciplinou nenhum deles. A Jacilene nunca apanhou porque era exemplo. Mas a pastora Tiana, ela usava assim: olhe seu pai. Minha esposa muitas vezes dizia a mesma coisa: olha seu pai tem razão. Porque menino, irmão, menino é esperto. Eles são mais inteligentes que nós, viu? Então eles desdobram: mãe, pai, o pai, você já me contando, eu contando aqui várias vezes. O Júlio dizendo: pai, mas a mãe está nervosa, pai. Eu digo: meu filho, tua mãe tomou muita anestesia, tomou muito sangue, e ela ficou nervosa assim. Mas ela tornava algumas, pai, porque a mãe está zangada? Eu digo: meu filho, tua mãe tomou muita anestesia, tomou muito sangue. Aconteceu algo, quando ele completou 12 anos, eles: pai, escuta para mim, responda a coisa para mim, pai, essa anestesia da mãe não acaba nunca? Esse sangue? E eu dizia: olha, vem cá, você está virando homem, olha aqui, você só veio para a minha vida porque sua mãe chegou antes. Você é muito importante para mim, mas sua mãe foi que me deu você. E agora você está aprendendo, você vai cuidar de sua mulher, proteja ela. Você está vendo essa resposta que eu lhe dizia, porque você era criança. Meu filho, sua mãe é zangada, mas é sua mãe, zanga em alguma hora. Você olha como sua mãe lhe ama, porque ele sabe que elas são assim. Quantas vezes ele me disse isso? Eu sei porque é que você não fez aquilo, porque a mãe. Eu digo: verdade, sua mãe ama, mas proteja. Sua mulher estiver errada, só depois você conversa com ela. Não vá: não faça isso com minha filha, não. Eu ia citar o nome de alguém aqui, não vou citar não, que está aqui. Olha, em nome de Jesus, defenda o pai desses meninos, defenda a mãe desses meninos. Você vai dizer o que, pastor? Essa semana, falando sobre isso, meu pai, durante a nossa criação, como ele, minha mãe sempre ficou com a gente em casa e ele saía para trabalhar, então ela sempre tentava proteger e não fala isso perto do seu pai, tentava sempre
menino não briga, menino não faz isso. Então ela sempre fazia aquele cenário da paz na casa para ele não ter trabalho com nada. E essa semana ele foi lembrando disso e a gente voltando de uma festa e ele falou: minha filha, mas eu preciso te pedir perdão. Dessa idade que eu tô, e ele me fez lembrar, porque eu preciso honrar a sua mãe. Porque eu tinha sempre aquela imagem do bonzinho e sua mãe da que dizia não, mas eu preciso honrar a sua mãe, porque era quem ficava, era quem aguentava, era quem suportava os 4 filhos. E mesmo, né, porque a gente não erra e não faz porque quer. Mas, às vezes, por isso que a gente tem que ter um cuidado para não ir nem para um extremo e nem para outro. Nem para o exagero, nem para a falta. Né? Eu falei: pai, mas eu compreendo, eu sei, né? E eu sei o seu papel, o cuidado que o senhor tinha de suprir, né? de trazer o alimento, de tudo isso. E eu sei do seu cuidado, do seu amor. Mas eu deveria ter brincado mais. Eu falei: mas eu tenho as lembranças, sentado aqui nas suas costas, e o senhor, né, brincando com a gente. Eu tenho essas lembranças. Ele disse: não, mas eu preciso lhe pedir perdão e honrar sua mãe. Pegando aí o gancho desse exemplo lindo aí do pastor, eu queria voltar aqui à pergunta específica, né? A pastora Samara colocou aí a observação de alguém e ele fez a pergunta: acabei terceirizando a criação dos meus filhos, o que fazer? Talvez não só terceirizando a criação, mas dizendo, ele poderia ter feito uma pergunta: acabei errando na infância, e agora o que fazer? E eu lembrei aqui, o pastor Nonato pode narrar melhor, o exemplo do pastor Eli, né, que não terceirizou, e isso é público, né, ele já deu testemunho disso. Ele não terceirizou, mas não teve uma infância muito próxima dos seus filhos e conseguiu recuperar, conseguiu, de certa forma, restaurar. Então, eu quero até deixar o pastor Renato, que já conversou mais diretamente com o pastor Eli, o que ele tem feito e de fato, conseguiu restaurar, né, digamos, essa, entre aspas, terceirização. E aqui está o exemplo do pastor Ezi, não precisou mais recuperar, mas aí o exemplo de pedir perdão por algo que poderia ter sido significativo, não foi tanto. Talvez uma das respostas para essa pergunta, quem sabe chegar nos filhos e dizer: me perdoe porque eu errei nesse tempo, por isso, porque isso. Não, porque não tinha a luz que você tem hoje, não é? Tem uma pergunta aqui. Hoje tudo é digital e online, mas até onde isso é saudável para as crianças? Como usufruir da tecnologia sem danos na criação dos filhos? Até a aula hoje é online. E aí as pessoas estão, né, saturadas. Na verdade, a gente não tem como fugir, né? Hoje a tecnologia, e a gente precisa ser inteligente, né? De saber usar isso para o nosso bem, né? Eu fico imaginando como, quando o pastor Nonato citou, eu lembro que na infância do Rafael, a gente quase não tinha disponível, já tinha tecnologia, já tinha internet, mas era uma dificuldade tão grande. Gente, eu gastei tanto, nós gastamos tanto comprando DVDs de histórias bíblicas, de heróis, porque casa com filhos, só homens, então a gente buscava estratégia para que os meninos quisessem, para eles estudarem a Bíblia através de tantos filmes que fossem chamativos, né, e que eles tivessem o desejo de estudar. Então a gente tem que procurar, claro que a gente precisa desse equilíbrio, e mesmo os nossos filhos da idade que já estão, a gente estabelece tempo, dia, lá em casa não é permitido, não é liberado a qualquer hora, então os 3 têm horário, tem dia, né, de jogos, seja do que for, de tecnologia, é tudo estabelecido. Aliás, a rotina, gente, ela é necessária para todos nós. O que seria de nós, adultos, crianças, se a gente não tiver uma rotina e um tempo e isso estabelecido, né? Então, isso faz parte, né, para que haja um limite. Você imagina se você for permissivo e isso não fazer parte da rotina da sua casa, como que nós vamos criar os nossos filhos, né? Com
limiar de frustração zero. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que não dá conta de suportar um não pode, espera. Então, nós temos, eu e Ricardo, esse cuidado. Não é porque quer que vai comprar, não é porque todo mundo está fazendo que vai fazer. Então, isso faz parte da educação. Quando o pastor Nonato começou a fala dele, né, falou da questão espiritual, que nós precisamos levar para a igreja, ensinar a Bíblia, inculcar, mas é papel nosso nutrir os nossos filhos em todas as esferas. O que a Bíblia diz? Que nós somos corpo, alma e espírito. Então, até a gente atingir a maturidade, até os nossos filhos atingir a maturidade, os nossos filhos são responsabilidade nossa. Então, nós precisamos ensinar em relação ao que pode, ao que não pode, o horário. Agora, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje a gente vê criança que só come se for com um DVD na frente, né? Eu lembro que eu levava o Rafael novinho, com 3, 4 meses para a igreja, aquele barulhão, eu só pegava o bebê conforto e fazia assim, o menino dormia com barulho, e não tinha esses artifícios. Eu usava outras coisas. Como eles sempre gostaram de comer, eu falava, olha, vai ter a hora da surpresa. Mãe, o que é? Eu digo, é surpresa. Então, eu criava estratégias para que eles tivessem prazer, vão para a sala, vai ter uma história diferente, e você vai criando, né, essas estratégias. Agora, nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Não é de Deus ou é do diabo. Nós é que sabemos o que vamos fazer e como vamos usá-las. Eu não vejo dessa forma, né? Nós temos que agradecer. Imagino, né, como eu ia citar, como foi para os meus pais criar sem auxílio. Hoje nós temos como conhecer, saber estratégias, temos livros, temos palestras, temos tantas formas da gente aprender como criar, porque não tem universidade para criar, para casar, né? Então, nós precisamos buscar na palavra, mas através desses recursos que eu entendo e acredito que foi Deus que nos deu. Então, irmãos, eu vou pedir que a Jacilene fale um pouco mais sobre essas disciplinas. Irmãos, o babá de alguns filhos de vocês é o celular. Não, pastor, só se aquieta com isso aqui. Irmãos, tem que ter tempo para tudo. Então, só citar um pouco do exemplo disso. Você pode a criança pode estar dando um sossego para você e vai desassossegar amanhã. Não, a criança tem limite. Isso é para dizer algumas coisas práticas que ela tem feito nessa área da disciplina, da hora das coisas. Cuidado com o que às vezes a gente tem reforçado isso e os filhos percebem, mesmo pequenininhos, né? Deles, ao invés de você governar, eles é que têm governado. Mas ele não faz, não, mas ele não deixa, não, mas se eu não fizer assim, vai cair no chão, vai dar birra, se eu não comprar, se eu não der. Nós é que precisamos estabelecer esses limites. Nós é que precisamos, né, ensinar de pequeno. Por isso, quando a gente fala da disciplina, é ensinar, é inculcar. E assim, para mim, se eu pudesse resumir a melhor forma que você vai ter essa atenção, esse cuidado e esse governo do seu filho, porque quanto menor seu filho é, maior é o nosso governo sobre ele. Hoje, vou citar mais uma vez o Rafael, eu não tenho muita coisa para fazer. Eu só tenho que lembrar, meu filho, agora como ele quer ir embora, estava falando com o pastor Nonato, meu filho, agora é com você. Não dá mais tempo eu ensinar o que é isso, que é aquilo, agora é o que aprendeu. Então, o tempo de você ensinar é agora quando seus filhos estão pequenos. Ah, mas ele não entende, ele é pequeno, Os nossos filhos, ele vem com uma tábula rasa, é uma folha em branco. Parte do que nós somos, do que a criança parte é genético, mas a maior parte é o que a gente ensina, é o que ele aprende, é o que ele vê em nós. Então, por isso que a responsabilidade maior é nossa de ensinar. Não é só, esse menino tem um gene do pai, tem um não sei o que do avô, sim, mas nós podemos, até os 7 anos, formar a personalidade dessa criança, inculcando o caráter de Jesus, os valores que nós temos, isso nós podemos mudar, né? Então, gaste tempo, invista e não delegue não, mas é um sossego, meu Deus, deixa no celular mesmo,
deixa quieto enquanto tá aí que está quieto. Às vezes, a gente quer um sossego para a gente, para poder descansar, e isso vai nos custar caro no futuro, né? Às vezes a gente está tendo um sossego momentâneo no dia agora, mas no futuro isso pode custar muito caro. E como eu ia falar, a melhor conexão, como você pode ter esse cuidado, esse respeito e essa reciprocidade, é o amor. Gente, o amor, a verdade. Hoje, aconteceu algo essa semana muito interessante. O Leonardo, ele muito inteligente, ele disse: mãe, já estou passado, não preciso estudar mais, não preciso. E ele deu uma relaxada mesmo, porque eu deixo. Ele falou: mãe, a senhora tem que dar um voto de confiança para a gente, porque eu não estudo mais com eles. Esse galardão é meu também, viu, pastor, de ensinar. Eu sempre gostei. E eu falava: filho, mas vamos estudar aqui só no dia da prova. Ele disse: mãe, a senhora tem que dar um voto de confiança para mim. E nisso eu acabei relaxando e deixei ele ir. E ele me ligou e falou: mãe, eu tenho uma notícia que a senhora não vai gostar. Eu falei: o que foi, filho? O que aconteceu? Ele disse: mãe, tirei uma nota baixa e já vou dizer logo, pode tirar o que a senhora quiser, a senhora está certa, eu que errei. Eu falei: calma, filho, calma. Não, mãe, a senhora está autorizada, a senhora tem que me castigar, a senhora tem que fazer... Não é assim não, Leonardo. Nós vamos conversar, meu filho. Não é questão de tirar a nota baixa, não é questão disso. Você precisa entender, meu filho, que você tem uma responsabilidade. E hoje a sua responsabilidade é de estudar. Você não tem outra obrigação. A sua obrigação hoje é essa. Então, não tinha necessidade, foi desnecessário você ter feito dessa forma. Mas a senhora está chateada comigo? A senhora está triste? Ai, mãe, eu não deveria ter feito isso. Falei: não vem ao caso disso, Leonardo. O prejuízo maior quem teve foi você. E ele disse: não, mãe, eu entendo e reconheço, entendo que eu preciso fazer diferente. Então, você precisa criar, não esse temor, essa coisa do autoritarismo. Você não vai perder a sua autoridade, mas com amor, com respeito e com essa eficiência que para mim, é o que vale e é o que eu tenho desse retorno com os meninos, com os 3, né? E que vale a pena. Povo de Deus, deixa eu dizer algo para você. Você talvez tenha saudade da sua casa e vontade de implantar algumas coisas. Uma delas é comer juntos, pelo menos uma refeição. Nessa refeição você vai dando ordem, celular nenhum na mesa, a começar pelo seu. Nós vamos almoçar, ou jantar, ou tomar café, aqui na mesa não. Então, você vai colocando alguma regrinha, como disse, você, quanto mais vai crescendo, mais você vai perdendo o domínio, mas você vai criando coisas na sua casa. Quem lidera a sua casa é você. Então, ok? Eu citei alguns exemplos. Na minha casa nunca dormi de porta fechada, só na hora de intimidade. Terminou, abre a porta. Menino tem acesso, mas o quarto deles também eu tenho. Porta fechada? Que negócio de porta fechada? Abre a porta. Então, você vai criando culturas na sua casa, ok? A minha nunca teve cultura de menino. Eu não estou bem, eu quero ficar sozinho, mas de porta aberta. Você cria culturas na sua casa. Celular na hora da refeição? Não já disse. Vá colocando cultura boa na sua casa. Eu tenho um pastor que ele dá dinheiro para o menino ler livro. Quanto livro você der, eu dou dinheiro para você. Terminou o livro, eu pago. O que é que você faz? A minha esposa botava versículo lê o versículo que está na porta aí. Você vai criando uma cultura na sua casa das coisas de Deus. Quem é que ora? Então, crie cultura. A internet é maravilhosa, mas vá criando uma cultura boa na sua casa. A pergunta que a gente entrou, como usufruir da tecnologia sem danos na criação dos filhos. Eu também investi muito em DVDs nos nossos e hoje a tecnologia está aí, a gente pode ir lá e selecionar, né? Então essa talvez seja uma das opções, selecionar bem o que vai ver e aí juntando a disciplina, o horário certo para se ver.
Esse cuidado de que se vê hoje, que as crianças veem, que a tecnologia oferece, precisa ser muito bem analisado por a gente. Nem sempre a gente tem tempo suficiente, mas precisa fazer pelo menos de uma forma de amostragem, porque isso a criança vai perceber que você está com cuidado, e ela também, os meus já sabem, quando isso aqui o papai diz que não pode, por passar logo. Certa vez eu sempre olho um desenho que eu coloco para a Débora, para o Samuel, estava lá um desenhozinho, não sei quem conhece aqui, já viu Doutora Brinquedo, já viu um desenho legalzinho, que a Doutora Brinquedo conserta brinquedos, maravilhoso, assim, sem nenhuma malícia, mas um dia está lá, a Doutora Brinquedo foi consertar um brinquedo na casa de 2 lésbicas que criavam um filho. Aí eu observo, não, isso aqui você não pode, você viu, minha filha, o tipo de família que está sendo estudada aqui, 2 mulheres moram juntas e tem uma criança, isso não está fora dos princípios da Bíblia, está vendo? Isso aqui não pode. Então, não pode com explicação diante da tecnologia que está avançada aí, porque senão, daqui a pouco eles com o dedinho vão passando ali e estão vendo coisas de todo tipo, né? Então, precisa tomar esses cuidados para aproveitar bem da tecnologia. Eu assisti a televisão assim também, dizendo, isso é errado, meu filho, isso aí está errado. Muitas vezes, porque você tem que ir ensinando o tempo todo. Fazer mais uma pergunta? A última pergunta. A última pergunta. Essa pergunta não estava aqui na nossa lista, mas eu vi muitos pais aqui de pré-adolescentes, né? 9, 10. E eu queria trazer esse assunto aqui de crianças que já estão se apaixonando por um colega da escola, chega em casa contando, mãe, a fulana é linda. O que a gente faz nessa fase? Que obviamente não é a fase de namorar, né? Mas como a gente pode trabalhar aí na cabeça dessa criança para não frustrar ela, né? E dizer, não, pode, não sei o quê. O que a gente faz, gente? Ajuda a gente. Você não pode, por exemplo, quando você disse, eu achei uma menina linda, você deve concordar, você é normal, né? Como eu já perguntei para os meninos, Léo, tem alguma menina que você... Sim, mãe, tem menina, mas eu não quero namorar com ele. Não, meu filho, você é normal, que às vezes os meninos ficam perguntando, Gustavo, Rafael, Léo, você acha que tem alguma menina bonita na sua sala? Ele diz, tem, mas fala-se meio desconfiado. E o que eu faço nesse momento? Eu valido. Então, você é normal. Você achar uma menina bonita, agora, você não está na idade de se relacionar, de namorar, vai chegar o tempo, né? Essa semana mesmo, eu cheguei em casa, porque uma das coisas que a gente pode ensinar de forma, vamos dizer, sutil, é você validando algumas coisas. Então, por exemplo, eu não vou dizer, com todas as palavras, Léo, você não vai ser homossexual, não. Posso usar de outras formas, posso até falar isso, mas, por exemplo, eu cheguei em casa e falei, Léo, eu amo tanto seu pai, você não tem noção, conhecer seu pai, tá, mãe, já sei essa história, tal. Eu falei, mas é porque eu amo tanto seu pai, e começa a falar. Aí ele virou para mim e ele disse, mas quem teve sorte mesmo foi ele. De lhe contar, Ricardo, como é que é? Então, assim, eu falei, Léo, e quando você tiver na idade, que você tiver a sua esposa, vai ser muito feliz, porque você é um menino muito bom, você é gentil, você gosta de servir. E eu tenho certeza que quando você estiver na idade certa, você vai encontrar uma mulher assim, assim, assim. Mãe, mas vai demorar, eu não estou... Claro, não é para esse tempo agora, né? Quando eu casei, eu já tinha 22 anos. E não quer dizer que você vai casar com 22 anos, pode ser que seja depois, mas esse não é tempo para isso. O seu tempo agora é de brincar, a sua obrigação é de estudar, né? Então, são outras coisas. E assim, como para o Gustavo e para o Rafael também, apesar de já estar com 18 anos, mas é no tempo certo, né? No meu caso, a minha mais velha está com 15, partindo para 16, e já vivi essa pergunta aí, né? E graças a Deus tem esses sentimentos de olhar, achar bonito, mas nós inculcamos esses valores que só depois do 18, assim como o pastor Nato, com os deles, ele vai falar já. Então, a Emanuele hoje é muito firmada nisso, porque já dissemos, você vai olhar para um garoto, vai achar ele bonito, talvez pode
a pastora Adriana fala muito, pode gerar um sentimento, é normal, mas não pode desenvolver esse sentimento, porque vai ter a hora certa. Isso é bem firmado. Certo dia, um garoto, depois de uma palestra que nós tivemos aqui no Congresso de Pais, mandou uma mensagenzinha para ela, disse, o que é que você quer comigo? Não quero conversa não, você vai falar com meu pai. Cortou pela raiz. Então, porque precisa ser bem firmado e conversado, né? E com isso, esses ensinamentos para a idade dela, os outros menores vão observando, que vai ter o tempo certo para isso. Mas é fundamental elas saberem da normalidade, né? Que é normal. Você não vai nem para o extremo de podar, né? De que isso é errado, isso é, né? Não é, mas também não vai para outro, porque senão é o tempo. Se a criança tem alguma pressão na escola, que ela sofre, tu é bebê, nunca beijou, boca virgem, ei, ele aqui nunca beijou. E se esse garoto vem para você, e quando ele descobrir que ele nunca transou, então talvez se a criança sofre um pouco de um bullying desse e vem conversar com você, você vai explicar para ela, meus filhos, esse é um valor para nós, é um valor para Deus. Mas se for só essa coisinha de achar bonito, você agradeça a Deus e vai dizendo o tempo certo. E essa reação nossa pode fechar uma porta, né? Também para a criança não trazer mais. Então, meu pai não gosta desse assunto, eu não posso falar sobre isso. Né? Está vendo às vezes que a Jacelene disse, não é agora, mas isso. Parabéns. Eu sei que é uma preocupação de muitos aqui em relação à questão da educação sexual. E quando a gente fala em educação sexual, muitas pessoas pensam que é só falar de sexo. E, na verdade, nessas coisas você já está ensinando, né? Que é normal, que é normal você sentir. Então, você já vai preparando para que ela não tenha isso como algo que é feio, que é errado, porque depois, para você fazer esse caminho de volta, é mais difícil. Eu que nasci num lar cristão e que minha mãe era muito firme, não podia sair sozinha com o namorado, não podia sentar na mesma rede que o namorado, que coisa feia, isso é horrível. Então, não podia fazer uma série de coisas. Então, para eu desconstruir isso, olha que deu trabalho. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Você que tem o filho, a filha, né, nessa idade da pré-adolescência, a educação sexual, ela começa dessas coisas, né, de você aceitar como você é, se é mais magra, se é mais gordinha, se é mais isso, se é mais aquilo, ela começa aí. E às vezes a gente acha que a educação sexual ela está unicamente exclusiva, voltada para a questão do sexo em si, né? E não é. Todas essas questões elas já fazem parte. Se a gente for se analisar, nós mulheres ou alguns homens, a gente vê como às vezes essa questão do pudor exagerado ele atrapalha, às vezes, o nosso casamento, né? Porque é um falso, né, pudor e ele acaba trazendo. Quantas mulheres da igreja, né, eu já ouvi, já atendi, com a dificuldade no casamento, no relacionamento conjugal, por, às vezes, né, algumas palavras, ou na escola, ou dos pais, por um rigor, ou por outro motivo. Então, a gente também precisa ter esse cuidado. E como disse o pastor José, irmãos, às vezes não é fácil responder uma pergunta quando a criança trata mesmo do sexo. Papai, eu vim da onde? Irmão, dê uma resposta de acordo com a idade. Ela vai embora, depois ela volta de novo. Mas não deixa sem resposta. Mas não deixe de responder. Mas não seja tolo como um pai que, mãe, como é que eu não nasci? Você não vê os cachorros aí na rua? Foi daquele jeito que aconteceu. Faça isso não, pelo amor de Deus, irmão. Que horror. Comece numa linguagem que ela entende. O papai botou uma sementinha dentro da mamãe, acabou. Depois ela volta. Você não vai dar uma aula de sexo para uma criança, mas também não trate como do diabo. O sexo é de Deus. Vá lidando com naturalidade. E às vezes até perguntar onde ela ouviu, o que foi, filhos? Né? De uma forma natural. Eu vi um vídeo engraçado, a menina está na mesa com a família e ela fala, mãe, o que é virgem? Aí a mãe para e ela estava cortando os negócios e ela fica, é uma coisa e não sei o quê, e ela se perde. Aí depois ela pergunta, filha, por que você está me perguntando isso? Ela, não, mãe, porque está escrito aqui, ó, azeite virgem.
Ela nem sabia por que a menina estava me perguntando aquilo. Né? Às vezes perguntar, filho, onde que você viu isso? Por quê? Vamos conversar. Né? A melhor estratégia é essa, é você devolver essa pergunta para você saber até que nível, porque às vezes você fica com a expectativa tão grande que é algo maior, e aí você às vezes acaba extrapolando aonde não devia. Né? Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para os nossos pastores que expuseram aqui um pouco da vida deles, né, do seu conhecimento. Muito obrigada por compartilhar conosco. Eu queria só uma falazinha, só para encerrar. Às vezes, quando a gente vai numa palestra ou num bate-papo assim, às vezes a gente volta triste, meu Deus, está tudo errado, parece que lá em casa não tem nada certo. E esse não é o objetivo nosso, é de trazer essa leveza e que é possível recomeçar, é possível fazer diferente. Se talvez você não é essa mulher de provérbios, que é sábia, talvez que você saia com esse propósito. Se grita muito, grita menos. Se fala muito, falar menos um pouco. Então, que haja uma mudança de algo, que você saia daqui com algum propósito. Talvez você não vai dar conta de fazer tudo. E só voltando naquela fala, quando o pai disse assim, porque às vezes eu tenho medo de falhar. Mas a gente vai falhar, né? Todos nós um dia vamos falhar em alguma coisa. E não tá perdido por isso. O que a gente precisa fazer é falhar, reconhecer e mudar. E deixar, né? E fazer aquilo que é para fazer. E a instrução está na palavra. Amém. Aleluia!